Vale a pena usar alguma medicação para controlar o meu apetite e depois eu manter isso de forma natural? Ué, eu uso para fazer o trabalho difícil e depois eu mantenho de boa. Muito legal. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Galera, eu vejo muito o pessoal não conseguindo fazer dieta, principalmente por causa de apetite. Tá? Isso é bem comum. Então a questão não é comer saudável, a questão é que assim, eu tenho fome, né? Então é difícil. Se eu não tivesse fome, eu faria fácil. E aí as pessoas apelam para algumas medicações. Eu vou dividir aqui em dois grupos. Entre o primeiro grupo vão ser as drogas que vão mexer com o sistema nervoso central. Então, como por exemplo, anfepramona, sibutramina, drogas que são moderadores de apetite, mas também aumentam a disposição, deixa você mais ligado, piora o teu humor, entre outros efeitos colaterais. Eu já fiz perfil dessas drogas aqui, então sempre que tiver uma dúvida, né, lembre de procurar no Tem Mais Tema. Queria entender mais sobre a sibutramina, procura, tem aqui. E eu vou colocar agora o meu segundo grupo aqui, que são aquelas drogas que não mexem com o sistema nervoso central e deixam uma sensação de enjoo, que você não consegue comer muito, e aí você diminui o seu apetite, como por exemplo a Victoza ou o Ozempic, que é um análogo do GLP-1, deixando a digestão mais lenta, e aí você tem um esvaziamento gástrico mais devagar, você tem uma sensação de saciedade muito maior, não mexendo com o humor, não acelerando o metabolismo, é simplesmente para o apetite mesmo. Quando eu falo de usar qualquer um dos dois grupos para controlar o apetite, obviamente vai dar certo, tá? Eu acho que uma grande inconsequência é você dizer assim, não, olha, a sibutramina é horrível, não tome porque é uma porcaria. Aí o cara toma e quando ele toma, dá resultado, ele fala, não vou levar esse cara a sério. Tá falando que o negócio é ruim, olha só. Então acho que a gente tem que partir do princípio que ninguém toma alguma coisa sendo 100% ruim. As pessoas tomam porque é bom, porque dá resultado. Então você não pode mentir sobre isso. Se mentir sobre isso, você perde a credibilidade no aconselhamento. Então fica tranquilo. Se você tomar qualquer uma dessas coisas, você vai emagrecer. Porque você vai perder o apetite, você não vai comer, você vai fazer um exercício ali e você vai se livrar do seu peso. Só que o que ninguém te conta, e aqui que mora a conscientização, é o ir depois. Porque muitos vão dizer o seguinte, não, depois eu mantenho de boa. E não é o que a gente vê na prática. Tem pessoas que mantêm? Tem, e eu vou explicar aqui. Só que a maior parte não mantém. Vou pegar o primeiro caso. Vou tomar uma sibutramina, uma anfepramona, vou ficar aceleradão, treinar bem, pouco apetite, desço o pau, e aí eu vou perdendo peso. Vai ser eficiente? Vai. Vai perder peso? Vai. Vou ter colateral? Vai. Vai ficar ansioso, vai ter tontura, vai ter problema de sono, vai ter irritabilidade, porque tudo isso essas drogas causam. Mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Vamos dizer, cheguei no meu objetivo ali tranquilo e agora eu vou parar de tomar. Se você cessar de uma vez, dependendo do tempo que você usou, você vai ter um efeito de dependência. Então você vai ter tremedeira, dor de cabeça. Você realmente ficou dependente, igual um drogado. Obviamente que quem tem dependência em crack está um pouco mais enrolado, né? Até porque ele não come e não treina. E isso já piora muito a condição. Mas, então não é sensacionalismo, tá? Mas o que eu quero dizer é que realmente você fica dependente da substância. Então você não pode cortar de uma vez, você tem que cortar mais lentamente. Quando você vem cortando mais lentamente, fazendo desmame, tirando isso, o seu apetite começa a subir muito, porque mesmo que você corte aos poucos, você tem efeito rebote e um dos efeitos rebotes é a ansiedade. E qual foi a agressão que você fez no seu corpo recentemente? A agressão que você fez recentemente foi com a comida, você tirou a comida. Então provavelmente essa ansiedade canaliza psicologicamente para a comida. E isso vai gerar compulsão alimentar. E aí você já sabe o que vai acontecer. Você está tirando uma droga que aumentava o seu metabolismo e controlava a sua fome. O seu metabolismo caiu muito, porque você perdeu muito peso. E aí você aumenta a comida com metabolismo baixo. Você vai provavelmente engordar tudo. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, eu sou demais. Eu também te acho demais, principalmente se você clicou no gostei, se inscreveu no canal. Mas a questão é que você não é questão assim de eu sou bom. A questão é de neurotransmissor. Então você tem uma serotonina baixa nesse momento.
Uma serotonina baixa, você não controla isso. É igual você pegar um cara, tirar a testosterona dele e falar, tem um desempenho sexual incrível. Ele vai falar, não consigo, não tenho testosterona. Entende? Então, ferrei a tua dopamina, a tua serotonina. Não, mas segura aí. Né? Fala para um depressivo, anima aí. Ele fala, não consigo. Nossa, se dependesse de mim já tava resolvido. É uma briga bioquímica. E provavelmente você vai perder. Então você teria que fazer um trabalho muito cauteloso. Você teria que ter cuidado na dose, não exagerado. Chegado o momento que simplesmente assim, eu não perdi tudo o que eu queria. Meu amigo, é aqui que se para. Porque dá para usar dessa maneira. É aqui que para. Daqui para frente, a gente aumenta a dose e você vai perder. Só que você vai recuperar lá. Então, para agora, parou. Então você vai pegar agora aqui, tocar natural daqui para frente. Depois nós volta com outro projeto para você perder esse resto. Não vamos fazer besteira. Você teria que ter esse bom senso farmacológico. Ok, vamos para o nosso segundo grupo. Vamos falar desse análogo do GLP-1, Ozempic ou da Victoza. Esses não mexem com o sistema nervoso central. Então você já evita um grande problema. Esses, inclusive, estão sendo muito promissores. Não quer dizer que é sem colateral. Se você usar demais, você vai ter pancreatite. E se você ter pancreatite, você já sabe que você está ferrado, né? Você sabe que a gente morre por causa de pancreatite. Ele pode ser entendido como muito melhor do que o primeiro grupo, porque ele não causa essa dependência, porque não mexe com o sistema nervoso central. Simplesmente você vai ficar enjoado, e aí você não vai comer. Só que o seu corpo também acostuma com essa substância. Se você ficar subindo a dose demais, você vai ter pancreatite. Então você também tem prazo para acabar. Por isso que vai tomar isso, tem que fazer direito. Porque o tempo está correndo, a eficiência está caindo. Então você está lutando contra o tempo, faz 100%. Só que quando você vai fazer a descontinuação, apesar de não causar um rebote de forma psicológica, você tem sim um rebote que é o seguinte, olha só, eu tenho muito apetite, tomei ele, baixou o apetite. Comi menos. Quando eu como menos e emagreço, eu tenho mecanismos regulatórios que aumentam a fome. Só que eu não estou sentindo, porque está controlado. Quando eu tirar ele, eu estou com mais fome do que antes. Se eu me descontrolar e comer, eu vou engordar igual. Eu posso ter compulsão alimentar também, só que tem menos chance. Ou melhor, lá nas que mexem com o sistema nervoso central, tem mais chance. Então você tem uma chance menor. Qual que é a conduta correta? Vou fazer um tempo e depois eu vou voltar a comer, mesmo com a medicação, eu vou subir um pouco a caloria, para eu conseguir ir fazendo o meu corpo entender que eu estou mandando comida, o peso vai ficar mais estável, mas ainda com medicamento para controlar a fome, e assim sucessivamente. Eu vou descontinuando e aumentando a caloria da dieta. E aí até que eu consigo. Então, respondendo o título do vídeo, existe a possibilidade de eu usar alguma medicação para acelerar um resultado e depois manter? Existe. Agora, é fácil fazer? Não. A maior chance é você fracassar. E você sabe disso, porque talvez você e muitas pessoas que você conhece já perdeu os seus 10, 15, 20 quilos e já recuperou tudo. Provavelmente você está aqui, você já deve ter passado por algo desse sentido. Então você já viu que é embaçado. Você precisa de um acompanhamento, de alguém que sabe o que está fazendo para que isso aconteça. Quando você está fazendo dessa fase de transição, você também pode usar alguns suplementos. Então, vou usar um termogênico. Mas eu já estava usando termogênico. Tá vendo como você é fogo? Porque você já está usando uma coisa que vai te ajudar no emagrecimento. Para que usar duas? Guarda. Por isso que eu te falei, tem que ter inteligência. Estou usando ali alguma substância. Quando eu terminar de usar ela, e o depois? Porque se você voltar a fazer tudo igual antes, você vai se ferrar. Então, guarda o termogênico para depois. Entende que se você voltar a comer como antes, você vai voltar na sua condição física. O corpo responde sob estímulo. Então, terminei isso, eu preciso mudar minha vida. Agora treino é fixo, dieta é fixo, alimentação, vou cuidar. Então, a resposta entre sim e não é sim, é possível, só que não é tão simples assim. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo sobre o Ozempic. Tá? Como ele é um lançamento, vamos dizer assim, emagrecedor, então ele é uma medicação off-label ainda, mas ele está sendo muito promissor. Muitos médicos têm gostado de trabalhar com ele. Então fica aqui com tudo sobre o Ozempic.